Copa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates começa agitado, claro. Está aqui o governador do estado do Rio Grande do Sul, José de Sartori. Prazer tê-lo aqui, governador. Deixa eu ver teu resultado. Satisfação é minha. Tem que avisar o Fábio Branco que já começou o programa. Né? Não, desculpa. É um prazer enorme. Basta o governador estar aqui para ele se agitar. Mas o seguinte, o pessoal que é um pouco irrequieto ou inconformado sempre tem um temperamento diverso. Sim, sim. A fogosidade, vamos dizer assim, ela é uma marca de quem quer atuar, de quem quer fazer. Esse pessoal quer do Rio Grande, realizar, assim. ou quer A Vera tomar, Armando é igual. ou quer tomar decisão. Mas então... a Vera Armando é de Santa Maria. Não, senhor. Não. Rio Grande. Não, Rio Grande. Ela é papareia. Então faz 40 anos que ela está me mentindo. Rio Grandina. Não. Minha solidariedade nossa musa. a ti, Vera, ser chamada de mentirosa, isso não é bom. Não, ela faz 40 anos, está me dizendo que é de Santa Maria. Então, governador, apresente os nossos ilustres convidados, como o senhor aqui, participantes do governo do estado, até porque hoje nós vamos falar bastante sobre o governo, né? Começo pelo apresentador, o Paulo Sérgio Pinto. Obrigado. A satisfação estar aqui contigo. Kleber Bevenhu, chefe da Casa Civil. César Tirmes, secretário de Segurança. E o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, depois chefe da Casa Civil e agora deputado estadual. Mas Fábio Branco. Ele não está na situação do Hernani Polo. O Hernani Polo saiu da secretaria, mas a secretaria não saiu dele. Ele continua achando que é secretário. Ele conseguiu se desvincular? Sim, totalmente. Ah. É que o Fábio seguiu a minha orientação. Eu disse, eu vou dar um exemplo prático da minha vida, que eu tive a oportunidade de ser presidente de comissão na Assembleia Legislativa, tive a oportunidade de ser secretário de Estado, tive a oportunidade de ser presidente da Assembleia Legislativa e disse a eles, olha, todos os lugares, prefeito, e todos os lugares que eu passei, no dia seguinte que eu saí, esqueci que eu passei por lá. É a única maneira de deixar quem está comandando o lugar, ele cumpra o seu papel, faça a sua parte com tranquilidade e com serenidade. O senhor só não passou pela Juventude. Olha, não foi diretor da Juventude. Mas fui e continuo sendo conselheiro do Juventude. Com as mensalidades em dia. Vamos à situação mais crucial do Estado, governador, que é a fazendária, né? É um Estado que, obviamente, carrega um lastro aí de passivos ao longo do tempo aí que levam endividamento extraordinário, inclusive com aquela federalização da dívida lá no governo Antônio Brito, isso aí só foi se avolumando. Obviamente que para a época era uma boa negociação que se transformou numa péssima negociação. Mas o senhor está lutando para debelar essa situação e tem movimentos altamente positivos que eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Acho que eu acredito o seguinte, vamos voltar lá atrás, eu não preciso defender o que aconteceu. Na época, a renegociação da dívida aconteceu muito mais pelos interesses nacionais e pelo governo nacional do que propriamente para os estados como um todo. O que aconteceu na época é que depois não foi acompanhado das mudanças, seja dos juros, ou seja de outras situações, e até porque algumas ações também não foram vencidas na ocasião. Deixando isso de lado, eu devo dizer que nós enfrentamos essa situação de cabeça erguida, na medida em que nós chegamos num ponto que a projeção das nossas dívidas estaduais com o governo federal, mas não apenas isso, depois eu vou completar, de que a projeção era de que nós chegaríamos ao final deste ano, 2018, com 25,5 bilhões de déficit. E veja que o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, no exercício deste ano de 2018,
ele é de 70 bilhões de despesa e 62 bilhões de arrecadação, com um déficit, portanto, de quase 8 bilhões de reais. Devo dizer, então, que, para isso, se a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul hoje é de 62 bilhões, a projeção do déficit seria praticamente a metade do que o Estado arrecada. Colocado isto, devo dizer quais as ações que nós fizemos. Primeiras atitudes foram no sentido de tomar as medidas, por mais difíceis que elas fossem, ou duras ou amargas, começar a arrumar a casa. Então, controle, vamos dizer, passagens, viagens, etc, 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 né? Tudo isso. E aprovando leis. Por exemplo, o regime de previdência complementar, que mais ou menos diz o seguinte: todo aquele que participar a partir de agosto do ano de 2017 em diante, quem ingressa no serviço público, excetuando-se o setor de militar, todos eles vão se aposentar pelo teto do INSS. Quem quiser ir além vai ter que comparecer de uma forma ou de outra. Não foi para trás, mas para os novos que estão adentrando no serviço público. Por outro, eu devo dizer que se colocou uma lei de responsabilidade fiscal estadual, que é a única do país. Ainda é a única? É a única, não existe outra. Que diz mais ou menos o seguinte: eu, como governador, não posso deixar para o outro governante nenhum reajuste que ele tenha que pagar. Então, e nós estamos hoje convivendo com essa realidade porque estamos pagando aquilo religiosamente e cumprimos todo ele, aquilo que foi acertado lá em 2014. Outra questão: fizemos um orçamento realista em todas as oportunidades do nosso governo, menos o primeiro, que não era responsabilidade nossa. Todos eles, mas e chegamos ao último, agora o de 18 em vigor, que foi um consenso entre todos os poderes e todas as instituições. Eu acho que é a primeira vez no estado do Rio Grande do Sul que isso aconteceu. Por outro, não ficamos apenas nisso, fomos para as outras alternativas. Num processo de governança e de gestão, criando o acordo de resultados com as metas e os resultados. E pela última avaliação que nós tivemos, eu fico muito contente, porque o lugar que se obteve melhores resultados entre as metas e o percentual de, vamos dizer, de melhorias, foi justamente na área social. Então, acredito que este é o compromisso, mesmo com as dificuldades de toda a situação. Além das parcerias público-privadas, que é uma questão nova, que não se fez ou não se executou em outras épocas. Algumas sem a participação do Estado. Por exemplo, a recuperação do Porto de Pelotas, que hoje retira, no mínimo por dia, entre a ida e a volta na BR-116, 150 caminhões, que é o transporte das toras pela celulose rio-grandense, que foi quem bancou todos os recursos para esta área. Mais o terminal de Santa Clara, que é hoje o segundo lugar do Brasil em que se faz mais transporte por containers, né? Que foi realizado pela Braskem. Por outro, esse agora da Corsan, que a gente espera que isso dê resultado e que realmente tenham investidores para nós justamente alcançarmos com todos os municípios da Grande Porto Alegre, incluindo do lado de cá do Guaíba e Eldorado, e o restante lá de baixo, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia, que eu deixei fora aqui agora, Esteio, bom, são 9 municípios, né? E que é um investimento de 2,5 bilhões de reais, apenas para fazer esgoto tratado. Apenas não. É uma necessidade serem feitos para o futuro. Isso permitirá que em 12, 13 anos, 14, nós tenhamos
a recuperação dos rios Gravataí e dos Sinos. Então, esta é uma caminhada que não ficou apenas nas medidas de ajuste, mas também tomar atitudes que abrem um caminho diferente, bem como conclusão da parte, vamos dizer, das concessões, e que estamos chegando quase que no ponto final. Já disse para todo mundo, olha, primeiro vamos devagar, não apressar demais, para não fazer irresponsabilidade nenhuma, para que isso não pese falta de honestidade e de responsabilidade com quem for ganhar uma concessão. Porque chega o que aconteceu no país e o que aconteceu, o que está acontecendo ainda, e que não se vulgarize uma prática que não seja a mais correta na direção das questões que estão aí sendo feitas. Por outro, para completar essa parte, já que é sobre a questão financeira, eu diria que a grande vitória nós já conquistamos no meio praticamente do nosso governo, né, o Fábio? E o Schirmer eu acho que ainda não estava no governo, e o Kleber Benvenu, foi a renegociação da dívida, onde os juros baixaram de 6% a 4%, fixados e limitados na taxa Selic, não é? E criando as condições, vamos dizer, de que nós chegaremos ao ano de 2028 com as condições de termos no estoque da dívida 22 bilhões a menos do que nós temos hoje. Não é? Então, eu acredito que entre tomar as medidas e fazer a modernização do Estado, de governança e gestão, acho que é a caminhada que nos cabia, porque hoje é inadmissível que um poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, não seja capaz de fazer gestão. Vamos ao minuto do SESC no Pampa Debates. Minuto SESC. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Na última quarta-feira de maio acontece o Dia de Desafio do SESC, que incentiva as pessoas a saírem do sedentarismo realizando 15 minutos consecutivos de atividade física, despertando as pessoas para uma vida mais ativa, prazerosa e saudável. Enquanto a data não chega, vamos ajudar. Até o dia 30 de maio será possível doar tênis, chuteiras, tudo para as crianças e adolescentes em qualquer uma das unidades do SESC no Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre o DDD, acesse o site sesc-rs.com.br/dia desafio e participe do nosso Dia do Desafio. SESC, você se mexe e o mundo mexe junto. Uma realização do sistema Fê-Comércio RS SESC do Rio Grande do Sul. Minuto SESC. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Olha, para ajudar, falando no SESC, talvez um dos melhores programas para atender comunitariamente as famílias mais pobres, especialmente na área de Porto Alegre, é realizado entre o SESC, Fê-Comércio, Governo do Estado e SEASA, que faz todo o aproveitamento e atende 40 mil pessoas com o prato para todos, e que é, na verdade, uma maneira, mas não apenas isso, não apenas oferecer para mais de 300 entidades aquilo que poderia estar lá e que não é vendido nas pedras da SEASA, ou nos pontos, ou no comércio que é feito. Mas também o próprio SESC auxilia na parte de instrução para o aproveitamento de alimentos, inclusive para saber como isto pode ser aproveitado melhor nas casas e comunitariamente. Isso se transforma porque o próprio morador do bairro, da vila e das entidades são eles que propiciam uma mobilização para multiplicar isso com todos os outros moradores. Parabéns ao Luiz Carlos Bon, ao Luiz Essa é uma Piva, bela parceria no campo social. Importante. Parabéns ao governo do estado também.
na sua liderança, governador, a gente observa, claro que o senhor é o governador de todos os gaúchos, mas as lideranças políticas estão sempre sob observação da sociedade, especialmente de quem tem a responsabilidade de dar opinião nos microfones e até através da mídia impressa. Então, essa sua liderança reflete no seu secretariado, como ele começou e como está no presente momento. Raríssimas mudanças, algumas agora como recentemente, em função das campanhas eleitorais que obrigam aqueles que são candidatos, como o Fábio Branco, a se retirar da secretaria e outros tantos. Mas entre essas mudanças está a da Secretaria de Segurança, e apanhou a secretaria numa situação de crise. Existia até um gabinete de crise que estava sendo por designação do governador José Ivo Sartori, comandado pelo vice-governador José Paulo Cairoli. O senhor assumiu naquele momento. E eu estou vendo que os números são espetaculares, é uma evolução. Não é o ideal, claro que não é, mas frente aos números que nós tínhamos dentro dos processos criminais do Estado, nós temos um avanço muito importante. Então, secretário Schirmer, eu quero transmitir aqui os parabéns. A despeito de uma ou outra matéria aí que trazem a lume algumas questões que ainda são inerentes às próprias dificuldades de pessoal, que obviamente a Secretaria da Segurança é que mais sente isso, aliás, quem mais sente é a sociedade, né? Mas obviamente quem está dirigindo sofre com isso por não poder dar o máximo num Estado endividado, como o governo do Estado do Rio Grande do Sul revelou aqui, através dos anos, né? E que não consegue ter a compatibilidade de pessoal como se revela ainda, apesar de todos os acréscimos que tivemos. Mas parabéns pelos números aí que são alvissareiros. Eu não vou falar sobre números, mas eu tenho informações de números importantes aí, favoráveis, né? Pode falar. Por exemplo, vamos pegar aqui o mais importante deles aqui, em termos de redução. Nós temos 45,3% de furto a bancos, que talvez era o processo... que era o processo criminal mais evidenciado aí, especialmente por quadrilhas fortemente equipadas, especialmente com explosivos. Na verdade, Paulo, primeiro, boa tarde, boa noite aos ouvintes e saudação ao governador e aos dois últimos chefes da Casa Civil, o secretário Kleber, o secretário Fábio, duas lideranças muito jovens e muito qualificadas desse governo e certamente de grande futuro. O que houve? Houve um momento de coincidência. Estou querendo compartilhar essas coisas positivas com todo o governo e, sobretudo, o governador. Por quê? Porque o governador sempre disse que, à medida que as coisas tendessem a melhorar financeiramente, investiria na segurança. E isso foi feito, coincidentemente, no momento que eu assumi. Então, esses números refletem não o secretário da Segurança, mas uma adesão do governo no sentido de começar fortemente, ainda mais, a enfrentar as questões de insegurança e violência. Esses números realmente são muito bons. Os percentuais de queda de homicídio, latrocínio, assalto a banco, estupro, roubo de carro, furto de veículo, enfim, essas coisas todas. Os números absolutos ainda são altos. E não são números fantasiosos. Eles vêm exatamente dos registros policiais. São números oficiais, é tudo oficial, registro policial. E o homicídio não tem como sonegar. Assalto a banco não tem como não registrar. Latrocínio não tem como não registrar. Enfim, são números que... Aí, por exemplo, estupro. É verdade que isto representa, isso é uma informação geral, representa 10% do que realmente ocorre. Por quê? Porque as vítimas de estupro tendem a não registrar pelas circunstâncias, pelo quadro, enfim. Então, esse é um número subestimado. Ele é menos do que realmente acontece. Estupro, né? Que foi o único índice que cresceu realmente. Até pela facilidade, que as pessoas estão denunciando mais pelas facilidades. Mas esses números relativamente a mulheres é bom que cresçam. Por que é bom que cresçam? Como eles são hoje muito menores do que realmente acontece, então, quanto mais crescer, significa que as mulheres realmente estão se encorajando e denunciando a violência, porque aí não é estupro, mas tem violência física, emocional, violência doméstica, enfim, uma série de outras questões. Então, eu estava querendo dizer que tudo isso que vem acontecendo de positivo se deve sim à adesão do governador Sartori, que investiu em segurança. E não é palavra, não é conversa, não, investiu.
Chamamos todo o banco de concursados, todo. Se eu quisesse chamar, ou se o governo quisesse chamar mais um brigadiano, ou mais um policial civil, ou mais um bombeiro, não tem como chamar, porque todo o banco de concursados foi chamado. Agora estamos fazendo um novo concurso, fica pronto 30, 60 dias, o concurso já está em andamento. São 6.100 novos servidores da segurança pública e só para soldado da brigada 4.100. Esse é o maior concurso das últimas décadas, se não o maior de todos os tempos. Então isso revela que este governo está investindo fortemente em segurança pública e os resultados estão aí. Agora eu queria chamar a atenção de um outro aspecto. E não é só o governo que compreendeu isso. Nós temos um trabalho notável de integração com a sociedade civil, com as prefeituras, com outras áreas, outras instituições públicas, municipais e federais. E isso também, isso não é dinheiro, isso é uma visão diferenciada. Nós, na segurança, estamos fazendo aquilo que o Brasil deveria fazer formalmente, legalmente, constitucionalmente, que é mudar esse pacto federativo concentrado na União. Nós estamos fazendo, de fato, o governo do Rio Grande do Sul é pioneiro nesse enfrentamento desta federação de Araque que vemos no país. Não estamos mudando a legislação, mas estamos trabalhando de fato e mostrando que a segurança acontece na ponta. Onde? No município. Se acontece no município, tem que envolver prefeito, tem que envolver Polícia Federal do município, tem que envolver Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Brigada, Polícia Civil, e todos trabalhando de forma integrada, a inteligência integrada, a operação integrada, e isto é a razão desses resultados, que os números absolutos são altos, mas os percentuais indicam queda substancial. Isso sim é muito bom. Paulo, por favor, dá um abraço por mim no governador Camargo, da imobiliária Normélio de Torres, está com saudade do chimarrão. Aí começa, tem manifestações aqui de todo o estado. Paulo, gostaria de saber do governador qual a opinião dele sobre o envolvimento do PMDB. Nós vamos tratar de Rio Grande do Sul. Isso aí está sobejamente discutido, que é a questão da corrupção no país, onde o PMDB também está envolvido. Mas essa questão depois, se o governador quiser abordar, tudo bem. Eu não me furto de dizer, vale para o PMDB e vale para todo mundo. O Brasil precisa ser passado a limpo, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, eu acredito que um dia, com o avanço de todos os processos existentes, nós vamos encontrar a tranquilidade e a serenidade que o país precisa para encontrar, evidentemente, o caminho da responsabilidade, da seriedade e da honestidade. Vamos descer para a Zona Sul? Sim, pois não. Até porque não é só o PMDB, né? Todos. Que eu estava querendo dizer Ficamos o seguinte, todos iguais? Não, nós somos diferentes, né? Vamos fazer justiça para nós, né? Porque o ruim é generalização, né? Sim. Porque parece que tudo que é homem público é desonesto. Não é, tem gente boa em todos e gente imprestável em todos. Queria só agregar o seguinte, se não mudar o sistema eleitoral e partidário, daqui a 20 anos, nós vamos repetir tudo o que está acontecendo. Não vai mudar. Mas lamentavelmente não vai mudar. A essência desse problema, além da má conduta da pessoa, falta de conduta adequada, também o sistema é estimulador da corrupção. Essa hora já dá para lembrar em culinária, né, governador? Eu quero descer um pouquinho a Zona Sul, não vou chegar a Rio Grande, mas fico em Pelotas com sabor irresistível e a qualidade que não surpreende mais. Das linguiças e salsichões dos alimentos Castro, do nosso frigorífico Castro, que está disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. É de Pelotas. Espetacular. Faz churrasco, é melhor que existe. É melhor que existe. Aquelas mignons... Não é para te agradar, não, mas é verdade. Não, mas é. Compra ali no Zafari. No Zafari. E fazer aquele arroz de China pobre, é espetacular. É espetacular. Uma linguiça frita na panela e um aperitivinho da mignon é maravilhoso. Pô, já está me dando água na boca aqui, governador. Independente da minha preferência política, devo admitir que colocar um time como este em um programa de televisão é algo que deveria ser rotina, mas é raro. Parabéns ao excelentíssimo governador, equipe, por disponibilizar tempo para dar explicações ao povo gaúcho. Isso deveria ser mais frequente, mas é uma atitude para a qual tiro o meu chapéu. Parabéns, José Costa. Então, parabéns aí a todos aí. Casa Civil, meu caro Kleber, a gente não vai dizer que é revelação, porque já se conhece o Kleber há anos, um jornalista altamente consagrado, que fez um belo trabalho na SECOM e foi guindado, né? Ele entrou na Casa Civil e já está acompanhando o Schirmer e eu.
Já está até fardado. Já está careca, né? Mas teve um que saiu da Casa Civil mais cabeludo que entrou. Não, mas está com o cabelo branco. Mas branqueou. O branco branqueou. O governo é BB. Ou é brilho ou é branco. Então eu queria, os dois que foram chefes da Casa Civil. Os três, né? Porque ele também foi. Também, mas ele foi bem lá atrás, né? Vocês foram agora no atual governo. Careca lá atrás. Ficasse careca lá atrás. E aí, o Kleber, recebesse bem a Casa Civil? Estava tudo em dia lá? Com muitos problemas, não? Recebi bem e fui bem instruído. Tinha 2 professores que viraram amigos. O Schirmer é um professor. Primeira semana eu liguei pro Schirmer. Ele já está despachando a Casa Civil, sabia, não? não? Tu me dissesse que ia acontecer, em uma semana já confirma aconteceu. Então foi um grande professor. E o Fábio é irmão. Virei irmão dele, a gente tem jeito diferente, mas o nosso raciocínio sempre caminha para o mesmo lugar. Então isso é uma coisa que vem daqui, viu? Eu acho que a nossa equipe, Paulo, primeiro que reconhece que tem defeitos, nós não somos um governo perfeito, mas acho que se tem uma coisa que a gente produziu foi a vontade de acertar e agregação. A gente realmente procura trabalhar em equipe. Então, eu e o Fábio já tínhamos uma sintonia pessoal, política grande, e nós estamos tocando para frente, que é o que o governador pediu. Faltam 8 meses, dá para ainda fazer muita coisa, tem muita coisa para entregar, muita coisa boa para acontecer no Rio Grande do Sul, desafios grandes ainda pela frente. Vamos pautar essa questão do plebiscito, fazer com que o Rio Grande do Sul decida, reflita sobre o tipo de Estado que quer, se quer realmente um Estado voltado para as áreas essenciais, saúde, segurança, educação, que é o que o governador está dizendo, proteção social, infraestrutura, ou se quer um Estado depositando dinheiro em estruturas que já estão defasadas, que não merecem mais receber dinheiro público. É disso que nós estamos tratando. Então, nós vamos procurar ali cumprir esse papel, conduzir o governo, o governador pediu para não servir café frio, nós vamos procurar todo dia deixar ele bem quentinho. Não tem essa possibilidade, conhecendo como eu conheço os senhores aí, não tem essa de café frio, o café vai ser sempre quente. Não tem muita coisa para fazer ainda, né, Paulo? Muita coisa boa para acontecer, muito projeto amadurecendo, a 118 aí, nós estamos avançando. Aqui tem um telespectador falando a 118, o Vanderlei de Cachoeirinha, ele está reclamando do viaduto em Cachoeirinha, ali próximo a Souza Cruz, que tinham 100 famílias que ficaram sem acesso à cidade de Cachoeirinha. Tudo agora vai ser encaminhado e boa parte está sendo resolvido. Está sendo resolvido, Porque muitas questões, elas detinham dificuldade nos projetos. De toda a ordem. De toda a ordem, dos acessos, e agora nós temos também as ocupações que atrasaram bastante. Vai ter uma reunião de Secretaria de Segurança sobre as ocupações. E porque vai ter que... na área da estrada. São mais de 300 famílias, que inclusive precisará da nossa ação. E vai ser completado agora com a licitação que vai acontecer provavelmente no mês de junho, e que vai dar outro start, vamos dizer, no processo, porque todo mundo que anda na 118 vai perceber que tem melhorias e que aquilo que precisava ser feito foi feito, porque eu vou dizer aqui, vou puxar até para o individual. Desde o começo do nosso governo, nós levamos 1 ano para mais ou menos acertar a caminhada na 118, mas eu disse, isto aqui é uma prioridade do governador. Não é nem do governo e não é nem do Poder Executivo Estadual. Era uma posição minha muito clara, porque não podia ficar continuando com as situações que estavam aí. E aí quero dizer para o Vicente, para o pessoal do DAIR, da EGR, que colabora, que ajuda, a Secretaria de Transportes. Por Nelson, né? O Pedro falou no Vicente, não falou nele. Então o Nelson, Lídio Nunes e o Vicente. Vou falar nos dois. Senão deu uma ciumeira, governador. E o Rogério. O Rogério também. Então ali... O Canuso lá que está hoje, né? O Canuso, que assumiu agora, mas que conhece bem a situação. Então, acredito eu que no mês de junho, dependendo como corre a licitação, nós dependemos disso. E na área pública nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Claro que não se faz aquilo que a gente quer. Nós vamos fazer aquilo que a lei permite fazer.
Mas avançou muito, assim, 18. Muito. Tem 20 vem mais- núcleos de obra já acontecendo lá. O serviço de ouvidoria... E vai pois ter não. mais novidade. Vai ter... O serviço de ouvidoria do CREMERS é um importante meio de comunicação com os médicos e a comunidade em geral. No ano passado foram recebidas mais de 2.000 consultas, a maioria por e-mail e telefone. Acesse o cremers.org.br/ações pela saúde e conheça outras iniciativas. CREMERS, ações efetivas pela saúde. O Junei está falando do assunto de Guaíba, dos médicos, aproveitando o CREMERS aqui, mas nós estamos num assunto estadual, então não vou particularizar Guaíba, Junei. Fica para amanhã, então, o teu questionamento aqui. Parabéns, governador Sartori, pela coragem e responsabilidade ao colocar o Estado no seu lugar. O Estado provou que é incompetente por causa da corrupção de administrar. Temos que privatizar, acabar com os cabides de emprego, esta é a solução. Adolfo Germano aqui. Os favoráveis aqui às manifestações. Governador, se a CE não tem dinheiro de investimento, sou a favor da privatização, pois não é viável manter uma estatal que é cara sem poder prestar ótimos serviços. Marcelo Portes de Canoas. Não é só não tem dinheiro, né? Tem que aportar dinheiro lá. Não é que tenha dinheiro, só falta dinheiro. É bom que se diga aqui que nós já desde o final de 2015 nós encaminhamos um processo primeiramente conjunto de CSRM e Sulgás para a Assembleia para que esta decisão fosse tomada para permitir que não precisasse fazer o plebiscito, retirando da Constituição a exigência plebiscitária, porque não é certo dizer privatizar, é privatizar ou federalizar, porque é preciso oferecer alternativas ao governo federal para aquilo que nós desejamos, para abrir o processo para o regime de recuperação fiscal, ou pelo menos para celebrar um pré-acordo e depois entrar nessa etapa. Por outro, é bom que se diga que até o ano de 2020, hoje eu não sei direito o número, e até cometeria uma desonestidade intelectual ou cultural aqui, mas eu acredito que hoje precisaria investir lá mais de 700 milhões na CE hoje. Hoje e até 2020? 2020, 2,1 bilhões. Dinheiro que não tem. Dinheiro que não existe. Dinheiro que não existe. Não, e se tivesse, com todo respeito, Vamos investir em outras áreas. Educação, saúde, Então, segurança. Até porque ali por isso- tem quem queira investir. Né? E por isso que nós encaminhamos uma modificação, projeto de lei modificando a lei estadual de 1991 para permitir que não precise ficar 5 meses antes das eleições ou no período, mas encurtar para 3 meses para permitir que no plebiscito, a exigência do plebiscito seja afastada. E também porque a própria lei eleitoral estabelece 90 dias. Então, estamos adaptando a lei, e esta adaptação da lei eleitoral é que obriga nós a fazermos esta modificação. E o pessoal está entendendo um pouco diferente, não é? Às vezes está achando que é apenas por causa dessa realidade que está aí. Mas eu acredito sim na possibilidade de que isso se faça. Porque eu vou dizer aqui, por exemplo, Companhia Rio Grandense de Mineração. Eu acho que o Estado não precisa mais minerar carvão. Tem uma única empresa... Nunca deveria ter minerado carvão. É a única Isso é empresa verdade. que adquire, e ela adquire o preço que ela quiser e ainda compra metade Que é o CGTE. que é pública também. É pública também. E agora que é ligada à Eletrobras, e que a Eletrobras está sendo proposta pelo próprio governo federal para ser privatizado. Então, nós ou vencemos essa etapa ou não vencemos, e nós temos que olhar para frente, olhar para o futuro e ver que não é isso. O senhor era mas... deputado quando se colocou a condição de plebiscito? O senhor estava na Assembleia, não? Eu acredito que sim. Pois é. Mas eu tenho uma decisão equivocada, tenho a capacidade de rever. Tenho a capacidade de rever, Claro. de olhar diferente e ver que é diferente. A circunstância era outra, a época era outra e as contrariedades se faziam
de uma forma muito diferente. As ameaças eram outras. Agora... Eu vou dar outro As exemplo. ameaças acho que continuam. Não, mas aí no outro sentido, né? Sentido ideológico. Sim. Exato, mas acredito eu que o Estado não tem esses recursos para colocar. É a mesma coisa que eu digo em relação ao regime de recuperação fiscal na negociação com o governo federal. Se fomos bem-sucedidos lá atrás na renegociação da dívida, agora o regime de recuperação fiscal vai exigir de nós um comportamento diferente. Teremos que oferecer algum ativo. Mas se botou e isso lá, não é apenas para o nosso governo. Nós estamos fazendo aqui uma política de Estado e não apenas de fortalecimento do nosso governo. Nós temos que preparar o terreno para todos aqueles que vierem governar o Rio Grande do Sul amanhã ou depois. Agora, botar na lei que precisa fazer um plebiscito e depois, quando precisa fazer um plebiscito, nega o plebiscito. Esse que é bom. Então, porque qual é o... não dá para entender. Eu acho que o lamento mais que vai ter que dizer. Está lá o deputado, depois ele fala sobre isso. O mais até porque nós importante temos que lembrar... é que a população seja ouvida. Nós temos que lembrar de grandes histórias. Sim, governador. Paulo Sérgio, à vontade. Nós tínhamos feito uma proposta para que o plebiscito fosse feito o ano passado. Não agora. Exatamente. Então não vamos mascarar a situação ou discutir lateralmente, nós temos que ir na profundidade que precisa ser feita, com a atitude que precisa Primeira ser tomada. proposta da PEC foi em 2016, que a gente pedia para retirar o plebiscito. Eu lembro bem disso. Desde 2016. Eu lembro bem. Não é assunto novo, é. E, aliás, é bom que se diga que a Assembleia já retirou o plebiscito para a CESA, a Companhia Estadual de Silos e Armazéns. E nós já avançamos bastante nesse campo. Sim, foi aprovado na Assembleia a extinção dela agora. Exato. E, inclusive, vou dar um exemplo bem prático. A parte da armazenagem que era feita em Caxias do Sul, na CESA, ela foi adquirida e ela hoje está sendo o lugar que está sendo ali, eu acho que por mês de julho, já vai ser instalada a loja Avan, justamente no lugar que serviu para que o BNDES recuperasse os recursos da Em CESA. Passo Fundo? Não, em Caxias. Em Caxias também? Caxias. A van vai se instalar em Caxias, Passo Fundo, Mas em Caxias é no prédio que era da CESA. que era da CESA. Grandes histórias, governador, e o senhor vai gostar dessa, começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo. Importando de Mendonça, Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, na Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Os mais diferenciados rótulos estão na Vinhos do Mundo. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos que foi eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto, por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. E vamos Só agora... aproveitar do vinho Pois não. e dizer para todo mundo ficar atento, porque nós vamos ter uma feira internacional de vinhos, É mesmo? protagonizada pela Verona Fiere, e que já acordado com o Estado, com os municípios, e o local escolhido é Bento Gonçalves, Que maravilha. que tem estrutura e que, portanto, foi colocado ali. Mas é uma feira internacional, mas com a garantia de ter 80% da presença dos vinhos produzidos no Rio Grande do Sul. Mas não será apenas exposição ou feira, será também uma feira de negócios. De comercialização. Recebi agora o comunicado do governador de Veneza, Lucas Aia, Com quem o senhor esteve? com quem nós estivemos juntos, Sim, por sim, sinal, e que vai estar presente também, vai ser no mês de setembro, em Bento Gonçalves, e tenho certeza que será uma elevação para o setor. Por certo, teremos um genro aí de um grande deputado, ex-secretário de Estado também, do Pedro Westphalen, que está lá produzindo vinhos, Exato. lá no Vêneto, né?
Ele esteve lá agora, retornou agora essa semana. Exatamente. Vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates com o nosso... Vinho Marcelo, né? Com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Nosso amigo, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Eu tenho dito reiteradas vezes aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar na ciência, pois há milhares de cientistas no mundo inteiro trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Neste último Congresso Europeu de Oncologia, em Copenhague, foram apresentados os resultados de um estudo muito interessante para pacientes com câncer de ovário. Na pesquisa com mais de 500 mulheres com esse tumor e que haviam falhado ao tratamento, essas mulheres receberam uma nova medicação que é uma proteína que inibe uma etapa crítica no crescimento desses tumores. O medicamento se chama Niraparib e as pacientes que receberam essa medicação tiveram um tempo de controle de doença muito maior e com efeitos colaterais muito bem tolerados. Esse é apenas um exemplo das grandes novidades que estamos vivendo no tratamento do câncer. Mantenha o otimismo, a pesquisa do câncer está no rumo certo. Esse é o doutor Gilberto, que também estará na exposição lá em Bento, né? Isso. Com o seu Laurente, lá. Belo pianista. Belo pianista também. Não, artista, Gilberto. Boa noite, Paulo Sérgio. Um abraço ao governador Sartori e obrigado por valorizar o Dyer, onde sou funcionária. Graça Cruz me mandando esse abraço. Zona Sul do Estado. Zona Sul foi um Eldorado, como foi Caxias. Aí todo mundo foi para Caxias do Sul, né? O senhor lembra disso? Estão falando da década de 60 para cá, né? Foi uma loucura, né? E se formou, no final, grandes bolsões de miséria em Caxias do Sul. E lá em Rio Grande foi o mesmo aceno de desenvolvimento. Daqui a pouco tudo ruiu, as plataformas foram para a China, né? E quando o preço chinês era mais barato que o nosso, exatamente pelo diferencial de imposto. Esse dispor não se brigou para a manutenção das plataformas lá e a região sul acabou pagando esse pato, especialmente as pessoas que foram em busca desse Eldorado. Existe alguma luz no fundo desse túnel, deputado Fábio Branco? O senhor que foi prefeito de Rio Grande deve sentir mais do que ninguém o padecimento das pessoas que lá estão. Com certeza. Eu primeiro queria cumprimentar a ti, Paulo, agradecer a oportunidade ao governador Sartori, ao meu colega Kleber, como disse, a recíproca é verdadeira na relação de amizade e de pessoal que a gente tem essa afinidade, e ao meu amigo colega Schirmer, que eu já o conhecia. Na verdade, nós somos os três prefeitos juntos, né? Eu, o Schirmer e o governador Sartori. Mas nós não tínhamos uma relação tão próxima, muito mais partidária que uma relação pessoal. E essa oportunidade que o governador Sartori me deu de estar na sua equipe, não só me deu uma oportunidade de crescer pessoalmente, mas muito mais de conhecer pessoas e figuras marcantes e importantes. Quando se diz de que nós ficamos tudo igual, eu também não concordo com isso. Eu acho que os conceitos talvez tenham sido, mas as pessoas fazem a diferença onde estão. E são essas pessoas que vão fazer a diferença para o futuro. Nós termos a pessoa do governador Sartori na cadeira de governador, isso nos honra e talvez sejam poucos que tenham a possibilidade de ter um governador sério, honesto. Eu queria só complementar um pouquinho a coragem de fazer as coisas. Acho que alguns predicados são importantes, mas a coragem e a maneira de assumir o Estado e ter a coragem de fazer esse enfrentamento, que muitos deveriam ser feitos lá atrás, há 30 anos atrás. Se tivesse feito esse enfrentamento, dizer a verdade, não omitir as informações, não empurrar com a barriga, não achar que o Estado pode tudo e vai inchando cada vez mais, nós teríamos uma capacidade hoje de ser um Estado muito mais forte, muito mais com a capacidade de gerar novos empregos, oportunidades, do que ao longo desse tempo nós estamos hoje gastando 25%, 30% a mais do que nós arrecadamos. Então isso é importante. E eu queria colocar o Schirmer aqui também, que, como tu dissesse, é um divisor de água na Secretaria de Segurança, e eu a honra e o prazer de ter trabalhado com ele aqui do lado, pela sua capacidade, inteligência e experiência. Nós temos que ter
neste momento, a sabedoria de não achar que esses momentos que estão afugentando, achando que a política é o culpado de tudo isso, e os aproveitadores, se esse momento ter os oportunistas. Nós corremos um risco muito sério nesta eleição. E a sabedoria e o discernimento de saber de quem são as pessoas que tenham a capacidade de fazer o enfrentamento, seja numa conjuntura nacional, que a complexidade é muito grande, tendo em vista de uma crise econômica e uma crise política. Tem que saber colocar. E no governo do Estado também, de saber continuar fazendo esse enfrentamento. O governador, eu lembro no primeiro dia, não esperem que a solução seja de um homem só ou de um governo só. A necessidade de continuidade desse processo de conceito de Estado. Qual é o Estado? Não é o Estado mínimo ou o Estado máximo que nós queremos. É um Estado que atenda a sociedade, 11,3 milhões de habitantes, que deixou de atender já há muito tempo. E é isso que nós precisamos fazer esse enfrentamento. E eu queria agradecer, eu fiz isso várias vezes ao governador, de poder estar na sua equipe, poder aprender com a sua equipe e poder contribuir com muito pouco, mas aquilo que eu pudesse contribuir, poder contribuir. E agora indo para a Assembleia, Paulo, nessa responsabilidade de defender um projeto corajoso, inovador e necessário para o futuro do Estado, que possa voltar a ser protagonista positivamente. Nós já fomos há muito tempo e deixamos de ser protagonistas ao longo desse período. Então, quero fazer. E na condição de Rio Grande, sofrendo bastante. Também, Paulo, quando se diz que falta luta ou falta defesa, tem algumas coisas que também não há de defender, não tem como defender a irresponsabilidade administrativa, que é o que aconteceu no Estado, naquilo que aconteceu também no seu conceito de desenvolvimento do Brasil, né, que ficou muito mais preocupado em defender uma ideologia e um governo se perpetuar no poder por aquilo que nós estamos vendo que aconteceu. E o Polo Naval também foi um desses. Uma grande oportunidade que se perdeu, que a ITA, neste momento, possa ter recuperação. Quanto diz que tem perspectiva? Tem. Nessa semana ainda saiu a Petrobras já acenando da necessidade de contratar novas plataformas. A Petrobras hoje anunciou começando a dar resultados. Hoje, não dando mais prejuízo que os últimos 3 anos foram... O petróleo, o preço que está, né, agora... Mas também um pouquinho de conceito, está desfazendo de patrimônio, está vendo outras coisas. Sim. E que isso é importante e que isso é uma grande oportunidade para a indústria. Diminui a corrupção. Espero que tenha acabado, né? E Às vezes o Pedro Parente consegue. E é uma oportunidade de desenvolver a indústria, gerar emprego, agora tem que encontrar o seu nicho. E esse é o trabalho que o governo do Estado vem fazendo para poder ter uma perspectiva não só para a região sul de emprego, mas para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, sou Lucas de São Chico, inteiramente a favor da privatização da CE, já que ela não consegue nem pagar o que arrecada, que é o ICM. Ela não tem repassado o ICM para o Estado? 800 milhões. Não chega tanto. Chega. O acumulado... Não, acumulado com a dívida, com parcelamento sim, e agora deixando de pagar o milhão. Não, agora eu me perdi aqui, eu li um e-mail aqui dizendo que esse mês os 800... Tem mais 20 milhões. Que o policial militar tem que seguir o ciclo de polícia. Eu não entendi isso aqui, a pergunta eu me perdi, depois não achei mais. Temos mais de 300 WhatsApps aqui. Ciclo, pois é, eu estou procurando, não achei, eu só entendi o ciclo de polícia. Deve ser o ciclo completo, uma série de documentos que o Brasil é um dos poucos países do mundo deve ser isso, que tem então. 2 polícias. Tem a polícia civil e a polícia militar. E elas se complementam. Então, onde há um probleminha... Imagina quando a brigada prende alguém na rua e tem que fazer o flagrante, vai lá na delegacia de polícia. Fazer a investigação. Não, na hora. Na hora. Na hora. Ele vai lá e tem que entregar para a polícia civil fazer o flagrante, né? O delegado não está naquele momento, tem que esperar. Ou tem gente na fila. Aí fica o carro da brigada ali com os brigadianos, com o preso, esperando que faça o flagrante. Então, quanto tempo se perde nessa? Puxa. Estou dando um exemplo. Então, isso é o ciclo. Em compensação, o bandido vai ter um atendimento dos direitos humanos e tudo mais. Nem se fala. Talvez seja isso. Deve ser isso. Eu acho que tem que mudar muito a realidade da segurança no país, viu?
Muito. Mas no Rio resolveu, botou os generais lá, acabou a violência. Que fria entraram os militares. Entraram numa fria os militares. Esse dia tem uma reunião o mato não é para coelho. Os militares não sabem nada de segurança. Pô, eu estou aqui, um dos maiores fãs do Exército sou eu, o senhor sabe disso. Mas sabe que os amigos, mas não é pro. Os militares entraram numa fria nessa no Rio de Janeiro. É a competência da União, porque é a competência da União que eu vou falar. Mudar a legislação, que é a legislação a favor do crime, hoje, infelizmente. Legislação penal. A fronteira é responsabilidade da União. É muito mais complexo botar as Forças Armadas lá no Rio de Janeiro, que realmente tem toda a razão, do que colocar na fronteira, ajudar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. O Rio Grande do Sul do Estado tem 1.700 quilômetros de fronteira. É o terceiro quarto do Brasil em quilometragem de fronteira. O que tem mais cidades na fronteira. 29. E 11 são cidades gêmeas, né? Do lado de cá e do lado de lá. E pobres. E tem cidades que não tem um policial federal, um policial rodoviário federal, mas tem um quartel do Exército. Qual é o problema? O Exército ajudar na fronteira. Na fronteira, que é competência da União. Eu falei isso numa reunião do secretário de Segurança de Brasília com o ministro. Ele disse, esqueça o Rio de Janeiro, vai cuidar da fronteira, porque daí as armas não chegam no Rio de Janeiro, e nem a droga chega no Rio de Janeiro. Então, tem que mudar muita coisa. Boa noite, governador deixou os professores com baixo salário. Nada pode ser feito por nós, governador. A Maria Júlia Costa Lemos, professora especialista em educação. Olha, imagina, para nós todos não era o que desejávamos. Mas eu tenho certeza que pelo menos está sendo honrada a possibilidade que outros estados tiveram muito mais dificuldades, inclusive com os aposentados. Teve estado que ficou 3 meses sem pagar aposentados. E nós, felizmente, ainda conseguimos pelo menos pagar a todos até o 12º dia, mas o quinto dia útil, 6º dia útil, 7º dia útil do mês, 8º dia útil do mês. Então é o mínimo que nós fizemos, porque às vezes fica a ideia de que nós não pagamos nada, mas estamos fortalecendo o processo. O que atrasamos meses, só para... Desculpe lhe interromper, governador. Se encontrar uma pessoa sobre o salário, o Estado está atrasando. Eu tive uma pergunta, sabe quanto tempo está atrasando? Atrasa 5 dias, 8 dias, 10 dias úteis. Os outros estados atrasam meses. Mas eu não sabia que era só 5, 6 dias que atrasa. Nem estou justificando isso, né? A impressão é que o Rio Grande está atrasando meses e meses, não é verdade? E eu devo dizer que nessa caminhada como um todo, há um fortalecimento da educação e há um trabalho. Por exemplo, nós estamos chegando agora a quase 1.000 escolas sendo reformadas no estado do Rio Grande do Sul. Temos as comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência escolar, que acredito seja um dos programas mais efetivos para a criação de uma cultura de paz e não violência. E essa é uma caminhada com a colaboração dos diretores, professores, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, todas as guardas municipais, todo mundo, inclusive municípios, já aderindo a este processo e fazendo, e muitos estados querendo e desejando fazer. Eu acredito sim que todos nós temos um respeito enorme pelos professores. Eu fui professor durante mais de 20 anos, o Schirmer também foi professor, então isso tudo, a minha esposa foi professora, se aposentou como professora. Então todos nós temos essa sensibilidade e sabemos que esse trabalho tem que ser conjunto. O que feneceu o estado do Rio Grande do Sul foi simplesmente nós olharmos apenas para dentro do estado e não enxergamos a rua e não enxergamos o lugar. Nós investimos bastante na educação e muito, e tenho certeza que inclusive nós vamos poder fazer muito mais ainda, inclusive para os próprios professores que compreenderam que a participação efetiva deles é positiva para construir uma educação de qualidade no Rio Grande do Sul. Tu sabe, Paulo, que essa discussão sobre a privatização, federalização de 3 companhias, ela é tão não ideológica que esse assunto, por exemplo, tem diretamente a ver com os professores. É isso que o governador disse. Nós temos que tirar dinheiro do acionista majoritário, portanto, o Estado, e transferir para a CE 2,1 bilhões até 2020.
De onde é que nós vamos tirar esse dinheiro? Ou vamos deixar esse dinheiro para pagar professor, para fazer investimento, para proteger a segurança. É esse tipo de discussão realista, de gestão, de número concreto que nós precisamos fazer. Não é ideologia, isso é gestão, é resultado prático. Me permite uma pequena parte? Gestão para ti. Essa discussão ela vem sendo tratada de forma muito superficial. Então, na hora de aprofundar. Isso. E aprofundar. Para o mundo concreto. Para o mundo concreto, para a realidade. Por que não discutir aqui? Opinião pública ali julgando. A realidade de cada uma dessas empresas do Rio Grande do Sul. A realidade das finanças do Rio Grande do Sul. Isso a gente discute todos os dias. Não, mas eu acho que coloca aqui, vocês, claro, mas coloca gente que lá da CE para vir aqui, os contra os a favor. Para aprofundar, por exemplo, um dado. A CE tem um passivo trabalhista com seus servidores, segundo a informação que eu tenho, passivo já transitado e julgado, 700 milhões de reais. Me parece que é em torno disso. Para frente, fora o que já foi nos últimos falando que tem que pagar ainda. Não estou nem falando de não pagar o ICMS, estou falando. Mas qual é a realidade? Essa é a realidade. Isso foi criado pelo governador Sartori? Não. Isso vem acontecendo ao longo de décadas. Então, o governador teve a coragem de, olha aqui, gente, tem um problema, tem que enfrentar. Não dá mais, porque não consegue investir em educação, não consegue investir em saúde, não consegue pagar os professores, como falou a senhora ali. Tem que cuidar da saúde, educação, enfim. Infraestrutura. Assim como está, não dá. Não tem Boa saída. tarde, Paulo Sérgio Lúcia Brancada. Quero parabenizar o governador Sartori e toda a sua equipe pelo belo trabalho. Com todo respeito, sempre achei que tinha que ser um gringo teimoso para colocar ordem nesse estado. Cristiano Brandi, de São José do Sul. Aí, governador. Isso a Maria Helena disse que ele é gringo teimoso, não sei se... gostaria, se possível, saber do governador Sartori. Tem outros que acham. As outras também são. E mandonistas. Hã? Ele é gringo e teimoso, mas obedece em casa. Queria, se possível, se for pertinente, saber do governador Sartori sobre as outras energias alternativas no estado. Fiquei sabendo que existe um projeto para Eldorado sobre a exploração de energia oriunda do carvão. Tem alguma verdade nisso, governador? Eu moro em Gravataí. Eu acredito que tem duas coisas que foram importantes no nosso governo. Foi feito o primeiro plano estadual de energia. Começa por aí. Segundo, o polo carboquímico. E que, na verdade, também destravou um processo. A viagem que nós fizemos ao Japão ajudou a retirar do armário, vamos dizer, a discussão sobre o carvão. Hoje que começa, foi retardado. Se nós tivéssemos discutido eficientemente a questão do carvão há 10 anos atrás, nós estávamos em umas outras possibilidades. Então, o melhor carvão de qualidade realmente está colocado na... Como é que se chama aí? O Jacuí? Na bacia do Jacuí. Na bacia do Jacuí, né? Mas você não pode ocupar tudo, pode ocupar parte dele, etc. Mas essa caminhada, porque o Rio Grande do Sul produz 90% do carvão nacional. Ou melhor, as reservas de carvão estão localizadas no Rio Grande do Sul em 90%. Então, se existe isso, por que nós fomos segurar essa discussão, esse debate? Esse debate avançou. Inclusive, devo dizer aqui que a própria Secretaria de Minas e Energia acha que nós agimos certo, Sherman, quando nós diminuímos 29 para 17 secretarias, mas não deixamos a infraestrutura que colocava a questão do transporte fluvial, terrestre, e rodoviário e aéreo, deixamos numa parte e recriamos a Secretaria de Minas e Energia para justamente colocar nessa direção. Mas devo lhe dizer, mas a sua pergunta é importante, mas o Rio Grande do Sul está avançando a energia por produção em biomassa, com aproveitamento dos restos de madeira, e especialmente com o projeto das florestas plantadas para proteger a Zona Sul, a eólica, que avançou muito no Rio Grande do Sul. Os pellets
que vai vir de lá e agora com a mudança, inclusive no porto, vai facilitar muito mais a exportação de pellets. Energia solar. A energia, não, eu vou ficar ainda na eólica, porque se concluir bem, porque a Eletrosul não investe na rede de transmissão há em torno de 5 anos quase. E o investimento que pode ser feito pela Shanghai Electric pode ser de 5 bilhões de reais. Vai colocar o Rio Grande do Sul na energia eólica, participando dos leilões nacionais, no primeiro lugar em produção de energia eólica do país. Imagine o acrescido do carvão, não apenas para energia, mas para fertilizante, para, enfim, para todas as atividades, o gás. Casca de arroz. Mas isso é biomassa. Biomassa lá em São Cepé. São Cepé já problema ambiental, não sabe onde botar a casca de arroz? Agora está sendo aproveitada para isso. Aproveitar lá uma usina lá em São Cepé. Nós vamos reservar um ponto final para o governador, que normalmente todos falam, mas hoje vamos reservar especialmente porque ele veio. Bom, aí o senhor conduz, porque nós temos ainda 3 minutos, mas vamos com Gimo e FCDL, o ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha aqui, ó. Paulo Sérgio, que exagero reunir um time dessa grandeza, não deve ser fácil. Parabéns, governador, secretários, muito nos orgulham. Agora podemos dizer, eu sou gaúcho, o Carlão está mandando dizer. E tem um cara aqui que não assinou, que botou que baita puxa-saco, não assinou. Eu quero dizer que do time dele aqui já teve aqui todos os governadores, que foi o Olívio Dutra e o Tarso Genro, já esteve aqui Dilma Rousseff nesse programa, Luiz Inácio Lula da Silva teve aqui, do teu time teve aqui. Mas assina, a próxima vez tenha coragem de assinar o que escreve, porque todos que estão elogiando o governo aqui, que eu estou lendo aqui, assinaram. Eu não sei porque ele não teve a coragem de assinar. Deve ter vergonha. Só isso. Governador, você é ponto final. Mas isso faz parte, vamos dizer, da vida pública que chegou nesse nível que está aí. Em segundo lugar, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E quanto mais a gente esclarecer o cidadão e a gente colocar as coisas públicas, como fizemos desde o primeiro dia, com transparência e falando a verdade. Muita gente não acreditou nisso. Agora, o próximo passo, assim como falei antes da renegociação da dívida, o grande passo que estamos colocando é de poder chegarmos, pelo menos, a um pré-acordo com o governo federal para o regime de recuperação fiscal. O que representa isso? Porque vai representar a oportunidade do Estado do Rio Grande do Sul, em 3 anos, ficar com 11 bilhões e 300 milhões no Estado, sem esse recurso ir para os cofres do governo federal. Respeito muito quem é contrário. Eu sei que isso não representa a solução de todos os problemas, nós temos que continuar arrumando a casa, mas é preciso bom senso, equilíbrio para fazer a caminhada que nós temos que fazer. Antes foi colocado aqui, eu devo dizer a todos vocês, nós não temos receio de tomar atitudes, este é um ano eleitoral, vamos refletir todo mundo, pensar bem, o que nós estamos fazendo é preparar o caminho para todos, mas acima de tudo, se a gente quer chegar a um lugar que ainda não se chegou, é preciso fazer o que ainda não foi feito. E essa é a determinação que nós temos entre nós, de fazer isso todos os dias, com a serenidade e a tranquilidade de cumprir um dever que é praticamente patriótico também, de querer que o nosso Estado seja melhor. Patriotismo não é só olhar para a bandeira, não é só saber as cores nacionais, não é só saber cantar o hino nacional. É preciso gostar do lugar que a gente mora e fazer que ele fique cada vez melhor. Essa é a direção e o futuro que nós queremos construir para o Rio Grande do Sul. Olha, nós temos mais de 300 WhatsApps aqui. Eu vou passar para a nossa secretária de Comunicação Social do Governo do Estado, Isara Marques, para ela achar uma fórmula de responder. Eu passo e ela responde. Infelizmente não deu para atender todos. O time disse que a comunicação melhorou muito nos últimos 15 dias. Com a Isara, Muito substancialmente. E a Casa Civil? Casa Civil piorou.
Agora, depois, a Vera Armando vai desempatar a briga aqui. Vera Armando, Que- tu me enganou 40 anos. Tu é de Tá no Santa direito. Maria ou de Rio Grande? Nasci em Rio Grande. O vive em Santa Maria. Todo esse esplendor, toda essa beleza, esse esplendor, desabrochou em Santa Maria. Mas eu disse que eu não abriria a mão da nossa musa, então não adianta ele dizer que é de Santa Maria. Conversa com os dois cenários aqui nos Eu estou estúdios vendo da- que da aqui é Rede mais Pampa. ou menos a política da Revolução Cultural Chinesa, que era mais ou menos protagonizada pelo Ho Chi Minh, que dizia mais ou menos o seguinte: a contrariedade e a divergência ajuda a construir um novo espaço e uma nova realidade. Hoje temos a honra de receber o nosso presidente aqui do Conselho. Já recebemos o presidente da empresa, o Alexandre Gadrei, agora o Otávio Gadrei está aqui, né? Veja que a bancada é importante. Então, estes WhatsApps todos vou passar para a Isara e ela vai achar uma maneira de responder, repassando aos secretários. Obrigado, Kleber Benvenu, nosso secretário-chefe da Casa Civil. Obrigado, deputado Fábio Branco. Nosso querido amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, César Schirmer, né, protagonismo em várias secretarias de Estado, deputado, também, de quantos mandatos? Se perdeu? 5 estadual e 2,5 federal. Há quantos anos fosse E presidente meio. da Assembleia? Ontem eu fui lá na Assembleia, eu tive uma reunião lá. 91. Lá com o secretário, com o presidente Marlon, e eu passei ali, olhei aquelas fotos. Viu aquela cabeleira toda? Putz, mas quanto tempo fosse presidente da... 2 anos. 2 anos. 2 anos? Não, mas há quanto tempo atrás? 20, foi em 91. 92, 91. Faz tempo. Faz muito tempo. Governador. Mas eu comecei em Show de 74. bola. Muito Muito obrigado. agradecido. E Muito sempre agradecido. Muito aberto obrigado. a Rede Pampa aqui, o presidente Gadrei está E transmitindo eu acho isso. que o comentarista que fez um comentário, sua pessoa, minha não me conhece, solidariedade. não me conhece. O senhor é uma pessoa independente, autônomo e que tem um papel importante. Mas eu leio aqui, não Acho tem problema, injusto. especialmente quando assina. Acho- Quando não assina, né? Mas o... E ao Gadrei, um abraço, ao Alexandre sempre. E Otávio. E a toda a equipe que está aqui, é um timaço aí. faz a retaguarda. Agora aí, descobriram de onde é a Vera Armando mesmo. Muito obrigado, nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa com as principais notícias da sua região com os nossos apresentadores locais. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.